Olá, tudo bem? No protocolo de hoje nós vamos falar um pouco sobre tipos de equipamento diferente de eletrocautério. Como identificar qual tipo de arco e qual tipo de plasma que é emitido por esses aparelhos. A gente selecionou 3 aparelhos aqui que são os aparelhos mais usados. Então nós temos o RU, temos a caneta portátil, que é muito comumente vendida pela internet. O preço varia muito, geralmente é um dos primeiros equipamentos que o profissional adquire para começar os seus trabalhos. E aqui a gente tem um aparelho New Skin. Então quando a gente fala de aparelhos, eu selecionei aqui algumas ponteiras para a gente conseguir identificar como fazer a utilização correta em cada parte do rosto, em cada área e qual a potência que a gente deve usar. Primeiramente vamos falar do tipo de arco que o aparelho produz. Então aqui, ó, quando a gente fala da potência do aparelho de jato de plasma, imagine que a gente tem uma corrente alternada para alguns aparelhos e a gente tem uma corrente contínua para outros aparelhos. Quando a gente fala de corrente contínua, eu estou emitindo na pele uma eletricidade, deu para ver? Quando a gente fala de corrente contínua, eu estou emitindo na pele mais energia. E quando eu falo de corrente alternada, eu tenho um aparelho que fica fácil da gente entender como se ele trabalhasse em pulsos de corrente. Então, hoje a gente tem um aparelho New Skin que ele trabalha com uma corrente alternada. Os primeiros aparelhos que surgiam tinham todos corrente contínua, por exemplo aqui o RU e a caneta portátil. E quando a gente fala de corrente contínua, a gente entende que a gente tem mais retração de tecido quando eu estou trabalhando com a corrente contínua do que quando eu trabalho com a corrente alternada. Porém, criou-se o aparelho de corrente alternada para proporcionar, gerar mais segurança para o profissional que está realizando o procedimento. Porque com a corrente contínua começou a surgir as intercorrências. Muitas pessoas reclamando de uma pele que voltava manchada, de uma queimadura que ultrapassava a primeira camada dérmica. E então entendeu-se que para trabalhar com aparelhos de corrente contínua, a gente precisa sim entender a força que o equipamento tem, qual a potência que ele está passando na pele, a energia, e entender como realizar um protocolo seguro. Quando a cliente chega e diz assim, eu quero fazer um procedimento na pálpebra e a gente utiliza um aparelho de corrente contínua, eu tenho mais retração do tecido, eu tenho mais encolhimento daquela pele numa primeira sessão. Mas com o aparelho de corrente contínua eu tenho mais risco de uma mancha. Quando eu trabalho com um aparelho com corrente alternada, que é a corrente que pulsa, eu vou ter um procedimento com menos retração, porém um procedimento com mais segurança no pós, menos intercorrência, menos risco de manchar. Só para a gente entender aqui a potência dos aparelhos, a gente está falando de tipos de eletrocautério. Antigamente dizia-se muito que os aparelhos de eletrocautério não emitem o plasma. Ele dá uma fulguração, quando a gente aproxima ele da pele, a fulguração que a gente observa é uma fulguração alaranjada. E hoje entende-se que esse é tido como plasma artificial, À medida que ele aproxima da pele, a ponteira aquece, ela esquenta, tem a fulguração em contato e a gente tem ali um plasma artificial. Diferente do aparelho, por exemplo, como o Plasmed. A gente vai fazer um outro vídeo para falar somente do aparelho Plasmed. E ali a gente tem uma fulguração na pele, a faísquinha, na cor mais azul roxinha, que é o plasma original, tá? Mas ambos são benéficos para a pele. Antigamente a gente tinha assim, mas eletrocautério, New Skin não é um jato de plasma, sim. Ele produz a corrente de maneira artificial e os benefícios são inúmeros. Só para a gente entender então a questão da corrente. Vamos falar agora dos tipos de ponteira. Quando a gente fala de ponteiras para os equipamentos, eu separei algumas aqui. Então a gente tem as ponteiras, não sei se dá para aproximar mais o vídeo, se você conseguir trazer para cá um pouquinho, acho que vai facilitar. Eu necessariamente não preciso aparecer mais agora. Pode trazer o celular para frente, isso. Se conseguir focar bem aqui, ó.
Entendeu? Vamos lá. Então, quando a gente fala dos tipos de ponteiras, eu costumo falar carinhosamente que a gente tem ponteiras genéricas e as ponteiras originais. Então, eu tenho, por exemplo, aqui as ponteiras de fulguração, com pontas mais finas e com pontas mais cone. Quando a gente compra um aparelho como esse aqui, que é uma caneta portátil, tá? Carrega com um carregador de celular. A gente aconselha sempre a não carregar direto na tomada, né? Eu sempre uso ele para fazer o carregamento dele conectado no computador. Eu já vi aparelhos queimar de conectar diretamente na tomada com o carregador de celular. No caso de um aparelho como esse, a caneta, a gente observa que à medida que a gente vai fazendo a utilização dessa caneta, ela tende a aquecer um pouco. Isso é normal para todas as canetas portáteis, tá? Mas a gente consegue fazer um procedimento de maneira tranquila com uma caneta como essa daqui. E quando a gente recebe a ponteira que vem no aparelho, são ponteiras como essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa de fundo para aparecer a ponteira. Dá para ver? Então a gente tem aqui uma ponteira que a gente fala que é uma ponteira genérica, porque é a ponteira que vem junto com esse aparelho quando a gente adquire. E aqui eu tenho a ponteira do New Skin. Ó, a gente percebe que o acabamento da ponteira é melhor, mas a função delas vai ser basicamente a mesma, tá? A gente não nota a diferença de uma para outra. E aqui as ponteiras funcionam para os 3 tipos de equipamento, tá? Então eu posso usar tanto a ponteira original como a ponteira genérica, que ambas vão transmitir para a pele a mesma concentração. Aí a gente tem aqui a diferença mesmo no acabamento das ponteiras, aqui ó, a ponteira em L, que a gente usa para permear ativos na pele, tá? E as ponteiras em disco, ó. Então sempre que for fazer a compra do tipo de ponteira, ela vai variar muito dependendo do tipo de equipamento que você tem. Então vamos falar aqui da caneta portátil. Primeiro, corrente contínua, ela vai funcionar a bateria. Nos nossos cursos, a gente faz a demonstração da maneira correta de usar uma caneta portátil como essa, porque o objetivo do curso não é falar de nenhum equipamento específico, mas mostrar o que tem no mercado e quais são as opções, né, para a pessoa iniciar. Os meus primeiros protocolos, eu iniciei com uma caneta similar a essa, ela não tinha o digital ainda, né, eram só 3 LEDs que acendiam aqui, identificando a potência. Até surgiu os outros equipamentos, mas uma das primeiras que surgiram foram canetas como essa. Aí a gente tem o aparelho RU, e no caso do aparelho RU, uma questão que a gente sempre ouve as pessoas dizerem, né, quem compra o aparelho RU, os alunos, os profissionais, sempre diz que sente que no RU a eletricidade na pele, a sensação de choque é maior. Isso é real, tá? Para todos os equipamentos RU. Então muitas pessoas dizem assim, eu queria comprar um RU porque ele é mais acessível, porém a minha cliente às vezes não suporta o choque, é muito maior. Às vezes na potência 2 você está sentindo que o aparelho New Skin daria na potência do LED vermelho, que já entrou numa potência maior. O que acontece com esses aparelhos geralmente é isso, tá? Então aqui no caso desse aparelho RU, ele vem com manoplas de ultrassom, tá? É como se fosse um bônus do aparelho, e aqui o cabo da caneta do eletrocautério, tá? Então ambas as ponteiras, ó, tanto a ponteira do aparelho New Skin, ela consegue ter um encaixe perfeito aqui, como se eu usasse uma ponteira genérica, dessas que a gente compra pela internet, que a gente compra um lote lá, vem com, se eu não me engano, com 6 ponteiras diferentes, ó. E o resultado vai ser o mesmo de acoplagem, tá? O que muitos profissionais têm conseguido fazer hoje é levar o equipamento, o RU, para um profissional fazer a calibragem do equipamento. Então, hoje a gente já sabe que tem como calibrar o equipamento para que ele transmita menos eletricidade, para que a sua cliente tenha uma sensação maior de conforto com relação a esse equipamento, tá? Então a gente já sabe que é possível.
A gente não indica nenhum profissional, isso vai variar de cidade para cidade, né? Mas é legal se você tem um aparelho como esse, RU, e você tem tido essa dificuldade, levar ele para um profissional, fazer a calibragem do aparelho. Com a calibragem, o aparelho melhora muito. No caso do aparelho New Skin, a gente tem a caneta dele, eu não trouxe, pega para mim por favor. E a caneta dele também é acoplada aqui atrás. E qualquer uma das ponteiras que está aqui, que a gente está usando para fazer a demonstração, elas vão ser funcionais para o aparelho. Eu vou falar só sobre algumas funções das ponteiras e fazer uma demonstração da fulguração para o vídeo não ficar muito alongado, tá? Então, quando a gente vai fazer algum tipo de permeação de ativo na pele da cliente, eu posso usar as ponteiras em L, como tá aqui, tá? Sempre firmando a pele e fazendo uma eletroabrasão. É um movimento de arraste. Então eu posso fazer isso com gel de contato, isso vale para os 3 equipamentos. Eu posso fazer a utilização de gel de contato apenas fazendo estimulação, ou eu posso usar algum ativo clareador, não ácido, ativos clareadores, e vocês vão observar que à medida que você vai passando o ativo clareador, ele está úmido, então a sua ponteira desliza na pele da cliente. À medida que o ativo ele vai secando, você percebe uma micropelinha saindo, porque a gente já consegue no procedimento realizar um peeling, a gente fala peeling elétrico. Então a gente consegue um clareamento já na primeira sessão. Então você começa a fazer esse movimento, tá? No rosto todo da sua cliente, e você já tem ali na primeira sessão um fechamento do calibre dos poros, você vai ter um clareamento dependendo do ativo que você estiver usando, você já consegue estimular colágeno e elastina, tá? Então esse procedimento é um procedimento de eletroabrasão, onde a gente consegue permear ativo, eu consigo empurrar um ativo para dentro da pele utilizando essa ponteira. A ponteira em L é uma das ponteiras que eu mais utilizo, porque eu tenho o movimento de arraste. Se eu tenho uma linha de expressão, eu consigo trabalhar dentro da linha de expressão com a ponteira em pé, estimulando dentro da linha, como se eu estivesse utilizando a ponteira palito. Então, ao invés de eu trocar a ponteira, com a mesma ponteira em L, eu consigo fazer um movimento dentro de uma linha de expressão. Imagine que a minha cliente tem uma linha de expressão aqui, eu consigo fazer estimulação dentro da linha de expressão. Então, quando a gente está falando de ponteiras conadas, tá? Essa ponteira mais gordinha, vamos falar assim carinhosamente, eu consigo estimular dentro de uma linha de expressão. Então, imagine que aqui eu tenho uma linha de expressão, eu consigo vir com a minha ponteira e estimular dentro da linha de expressão, fazendo esse movimento, até eu perceber que eu tenho uma carbonização, eu percebo que a cor da pele muda. Esse movimento é o suficiente para a gente estimular uma linha que é profunda, e à medida que a gente vai estimulando, a tendência é a gente obtendo colágeno e elastina, e essa linha ela vai atenuando, algumas até o ponto de sumir. O que a gente nunca vai fazer? Usar uma ponteira como essa daqui, que são ponteiras de fulguração mais fina. Vou colocar ela aqui no aparelho. O aparelho está desligado, tá? Ele está conectado na tomada, mas está desligado. Uma ponteira como essa, eu não poderia fazer a fulguração dentro da linha de expressão. Então, quando eu utilizo ponteiras fininhas como essa daqui, se eu fizer a fulguração dentro da linha, ao invés de eu atenuar a linha, eu vou acentuar, então eu vou ter um aprofundamento de linha. Então, quando eu vou utilizar esse tipo de ponteira, a pontuação nossa é do lado de fora. Eu vou fazer os pontos do lado de fora da linha de expressão, né? Então, a linha de expressão tá aqui, deu pra ver? A linha de expressão tá aqui, eu vou criar os pontos fora, uns 2 milímetros fora da linha de expressão. Porque à medida que eu crio o ponto, eu vou tendo a retração de pele, esticando a pele, a diminuição do tecido nas laterais, faz a linha de expressão diminuir, tá? Então são as ponteiras mais usadas. Vocês vão observar aqui no vídeo, sempre que eu vou gravar um vídeo, eu utilizo esse tipo de ponteira aqui. Quando lançou essa ponteira, dizia que ela era específica para a utilização de blefaroplastia, né, o lifting de pálpebras.
Mas na realidade a gente consegue fazer o lifting de pálpebras com essa ponteira ou com essa ponteira. Então eu consigo às vezes trabalhar o rosto todo da minha cliente utilizando essa ponteira. Para mim é mais fácil utilizar ela porque a minha caneta fica deitada. E quando eu utilizo uma ponteira como essa, a minha caneta tem que ficar 90 graus em relação ao rosto. Então na hora de gravar um vídeo, se eu vou fazer uma pálpebra, fica mais fácil de eu gravar o vídeo com ela deitada, anatomicamente falando é mais confortável, e também para que você consiga observar no momento do vídeo. Não tenho essa ponteira, David. Você vai conseguir fazer a mesma coisa com essa ponteira. Entenda que quanto mais fina for a ponteira, mais eletricidade ela vai passar. Então aqui eu tenho uma ponteira disco, onde eu vou trabalhar geralmente a estimulação, permeação de ativos, igual eu trabalho com a ponteira em L. Só que com a ponteira em L eu tenho descamação, eu consigo fazer clareamento. Com uma ponteira em disco eu não consigo fazer o clareamento, eu só consigo fazer a permeação, empurrar o ativo para dentro da pele. Como é uma ponteira muito grande, geralmente eu utilizo essa ponteira no colo da cliente, nunca no rosto. Mas a gente tem aqui uma disco menor, tá? Para utilização do rosto. Tem essas ponteiras aqui, que elas são circulares, eu chamo ela de ponteira cogumelo. No New Skin ela vem como ponteira C, tá? Então elas são para áreas arredondadas, ao redor dos olhos, aba do nariz, o busto. Então, dependendo da cliente, uma ponteira como essa dá mais conforto. Embora, vou voltar a falar, eu utilizo sempre a L, a ponteira em L. Se eu preciso da parte cone, eu uso o cotovelo dela. Sempre lembrando que a gente nunca vai utilizar a ponteira apontando para o olho da cliente, a pontinha dela sempre para fora por segurança. Então, eu consigo usar o cotovelo dela e fazer a permeação alcançando todos os pontos do rosto. Aqui a gente falou de alguns tipos de ponteira. Quanto mais fina for a ponteira, mais eletricidade. Então imagine assim, ó, num gráfico, que aqui eu tenho a ponteira mais fininha. Ó, vou fazer ela em formato de triângulo aqui. E a gente imagina que é essa ponteira aqui. E aqui eu tenho uma ponteira cone. Uma ponteira cogumelo. Quando eu estou utilizando uma ponteira cogumelo, ó, vocês observam que a parte que abrange a pele na cogumelo é muito maior. Então, ela vai ter menos fulguração e ela cauteriza muito menos. Essa daqui, eu tenho mais cauterização de tecido, mais queimadura, tá? Então, quando a gente for utilizar, por exemplo, o meu aparelho New Skin aqui está ligado e a gente tem que descobrir a potência do aparelho. Você quer aproximar de novo? Só para a gente finalizar falando da fulguração. Sempre que a gente vai utilizar um aparelho, no caso do New Skin, a gente tem aqui 3 cores de LED diferentes. Então eu entendo que todos os LEDs verdes correspondem à potência 1. O LED laranja, ó, eu tenho 3 LEDs laranja, corresponde, tá, a uma potência 2. Então é como se fosse uma potência que começa no verde, vai aumentando, entra no laranja e vai aumentando. Então é claro que o meu primeiro laranja, ele é inferior ao último laranja. E os últimos 2 LEDs aqui são vermelhos, então eu entendo que eu estou na potência máxima do meu aparelho. Como determinar qual a potência que eu vou usar na minha cliente? E qual potência que eu tenho que começar? Então eu sempre começo, a cliente veio a primeira vez, eu começo no primeiro LED laranja. A gente tem aqui uma fruta, tá? É um limão. O limão, ele estava na geladeira, então ele está extremamente hidratado. Quanto mais hidratada for a pele, maior vai ser a potência para você conseguir fulgurar. Quanto mais seca a pele estiver, mais rapidamente você consegue a fulguração, tá? Então, ó, quando eu aproximo a fruta, dá pra ver? Aqui, ó, no primeiro LED, ó, eu não tenho fulguração nenhuma. Me orienta aí, dá pra ver? Não, eu não tenho fulguração nenhuma. Vamos aumentar aqui a potência. Eu mexi, ela virou. Ai, presídio. Ó, leva choque. Vou pro segundo LED laranja. Ó, no segundo LED laranja, ó, eu ainda não tenho, ó, fulguração, ó. De leve, aparece, ó, um laranjinha lá no fundo, ó, uma faísquinha. Ó. Mas para um procedimento ainda é muito fraquinho. Então vou aumentar mais um LED, ó, eu tô no terceiro LED laranja
E aqui eu já vou ter uma fulguração mais bonita. Ó, ela não precisa encostar na pele, né? No caso aqui na fruta, quando ela aproxima, ó, eu já tenho, ó, o ponto de fulguração. Como se trata de um aparelho de corrente alternada, lembra que a corrente faz isso. É como se ela desse pulsos, tá? Então, à medida que eu vou realizando os pontos, ó, eu vou tentando dimensionar mais o tempo em que eu vou ficar, o tempo em que eu vou fazer cada ponto. O que eu não posso fazer? Pegar a minha ponteira e ficar segurando, ó. Se eu seguro ela aqui, ó, ela começa a fazer a cauterização, ó, e continua fazendo a cauterização, ó. Ela continua queimando a pele. Então eu posso atravessar a primeira camada de pele, atravesso a epiderme, alcanço a derme e posso criar uma cicatriz. Então sempre na hora de fazer a fulguração, potência correta e depois calcular mais ou menos o tempo que você leva para fazer cada pontinho. Ó, eu não posso levar 2 segundos nesse, 1 segundo nesse, meio segundo nesse, porque eu alcancei profundidade diferente dentro da pele. A olho visível, a gente não vai conseguir perceber isso, mas na cicatrização a gente vai perceber que os pontos tiveram diferença. Também muito importante, fiz um pontinho e aquele pontinho ficou um pontinho muito sem vergonha, eu vou voltar nele para fazer, não faça isso. Se o ponto não ficou bom, quando você for realizar o procedimento novamente, você faça um ponto mais bonito. Mas não volta naquele mesmo ponto, porque você já tem uma profundidade. Quando você volta, você pode passar novamente a epiderme. Então essas são algumas orientações que a gente precisa ter na hora de fazer a utilização do aparelho. Eu vou pôr na potência máxima aqui, só para vocês observarem, ó, eu estou com o New Skin. Com a fulguração é muito maior, ó. Só de aproximar, ó, é uma queimadura, olha só. Então a gente não precisa trabalhar com uma potência 3, né? Que seria aqui, ó. No caso do meu cliente, o limão, eu já consigo, ó, ter uma fulguração bonita no terceiro LED laranja. Isso mesmo, no terceiro, ó. E à medida que você vai fazendo o procedimento, você vai observar também que a pontinha da sua ponteira, ela vai ficar levemente escurecida. Isso é normal. Então, à medida que você for realizando o procedimento, você vai fazendo a limpeza dessa ponteira. Então, esse foi um vídeo com o objetivo de falar um pouco mais sobre os tipos de equipamento que a gente tem. Quando a gente fala... Voltou? Quando a gente fala de corrente contínua, tá? Eu tenho aqui a caneta e tenho o aparelho RU, tá? No caso da caneta, aqui a gente ligou, ela tá na potência 2 e à medida que eu vou apertando o botão aqui, ela vai mudando a potência e ela vai do 1 ao 9. Então a gente subentende que do 1 ao 3 seria a potência 1, até o 6 potência 2 e do 6 para cima uma potência 3. E no aparelho RU, por se tratar de um aparelho com uma corrente contínua, quando ele ainda não foi feita a calibragem, a gente observa que dificilmente a gente consegue passar da potência 3. Na potência 2 eu já tenho a fulguração. Então isso varia muito de aparelho para aparelho, tá? Qual é a potência do seu aparelho. Então vamos sempre se lembrar que as ponteiras, elas, vamos dizer que elas são universais para esses 3 aparelhos, e que quanto mais fina, mais energia eu passo, mais fulguração eu vou ter. Para eu não tentar repetir um ponto, para não ultrapassar a primeira camada da derme e trabalhar de maneira responsável. Eu sempre digo que menos é mais. A cliente veio e às vezes a cliente quer aproveitar aquela sessão e fala assim, vamos fazer bastante pontos para abranger uma área maior. Então o efeito intercorrência pode ser muito maior, né, do que uma pele rejuvenescida. Vamos gravar alguns outros vídeos mostrando como utilizar cada uma das ponteiras com o desenho no rosto. Acho que fica mais fácil da gente entender. Esse era mais um vídeo explicativo sobre tipos de aparelho.